Ok. Meus irmãos, a paz do Senhor, como sempre, estamos aqui na presença do Senhor e nós vamos trabalhar com a lição de o estudo 5, página 29. Página 29. E nós estamos pensando porque somos pré-tribulacionistas. Há uma razão para isso. Ninguém sai do nada dizendo que é pré-tribulacionista, né? O texto é muito bonito. Somos pré-tribulacionistas, parte 3. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Lindo texto, lindo texto. Nós hoje vamos trabalhar com o argumento número 4, o argumento número 5, que são muito profundos, tem muita coisa para falar, e, obviamente, na introdução, literalmente é só recordando aquilo que foi dado. Meu querido pastor Cristiano, as palavras iniciais. A paz do Senhor Jesus a todos, paz do Senhor Jesus, meu pastor, mais uma vez uma alegria, uma honra, um privilégio de estarmos aqui juntos nesse convite tão abençoado, né, de trabalharmos juntos nessa revista, é uma alegria tremenda. E estamos com vocês, né, entrando na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver agora, estando juntos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Eu quero só fazer uma observação aqui no texto áureo, porque às vezes a gente pode não compreender direito o que está escrito, quando fala assim, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Né? Fica parecendo que Jesus está apresentando a si mesmo, mas não é. Para apresentar a igreja para ele mesmo. Então, Jesus, ele mesmo, né, através do Espírito Santo, prepara a igreja para que a igreja seja apresentada para ele mesmo. Só isso, meu amado pastor, Bom, com relação ao texto áureo. Muito bom. Irmãos, o argumento 4 e 5, esse é, assim, um chute nas costas de quem está pensando o contrário, né? De mesotribulacionistas, de pós-tribulacionistas, eles são dois argumentos da pensada. Dá uma olhadinha na página 31. Argumento 4. Porque a gente crê que Jesus busca a gente, aqui, ó, conforme a figura da página 30, porque a gente crê antes da tribulação, né? E aí a gente se encontra com ele nos ares antes da grande tribulação. Bem, vamos lá. A palavra de Deus deixa bem claro que a igreja é a noiva do Cordeiro. Em primeiro lugar, aqui não é comparação, a igreja é como, não. Chama a noiva. Exatamente. É enfático. O texto é muito direto, muito enfático. A igreja é chamada de noiva do Cordeiro. Ponto final. Ponto final. A igreja é noiva. Né? A palavra, vou começar de novo. A palavra de Deus deixa bem claro que a igreja é a noiva do Cordeiro. E crer que Cristo permitirá sua noiva passar pela grande tribulação, que é o pior momento de todo o tempo. Ele mesmo disse que não vai ter nada pior antes e depois. Aí ele chama a gente de noiva, deixa o Espírito Santo preparando para a gente passar pela grande tribulação. Chama a gente de noiva, adorna essa noiva toda, deixa ela bonita, bela, vistosa, para passar. Meu Deus, agora você está bem vestida, você está arrumada, você está adornada para passar pelo pior momento. Oh, não. Deve ser uma sensação fantástica, né? A noiva preparada. Porque o Espírito Santo sabe o que faz. Tá? Aí é o Espírito Santo que está trabalhando. O Espírito Santo sabe o que faz. Aí adorna todinha, veste todinha. Aí
inclusive, antecedendo a vinda, o Espírito Santo deve dar uma caprichada na noiva de Cristo, tipo no dia da noiva, uma caprichada para, ao invés de levar para o casamento, levar para a grande tribulação. Que delícia! Não, prepara a noiva para levar para a lama, vamos dizer assim, né? Para tomar um banho de lama. Isso. É maravilha. Levar uma surra. Não, você vai levar agora, você está arrumada, está adornada, agora você vai levar uma surra. E depois dessa surra, você vai tomar um banho de lama. E depois você vai levar mais outra surra. E aí você encontra com Cristo. É um Espírito Santo estranho esse, né? E um Jesus estranho. E um Jesus estranho, porque quem gosta de bater nos outros e tem prazer no sofrimento dos outros é um sadomasoquista. E, meus irmãos, acreditar que Jesus vai botar a gente na grande tribulação, depois de todo o trabalho do Espírito Santo, é chamá-lo de sadomasoquista. Dizer que Jesus é sadomasoquista, né? E aí, inclusive, tem, se alguém quiser observar na revista, na página 31, até fala o que é sadomasoquista. Mas é esse. É aquele que tem prazer no sofrimento alheio. E, às vezes, no prazer no próprio sofrimento, né? Mas que aquele sofrimento gera prazer. Misericórdia. Jesus nunca foi assim, né, meus amados? Jesus, a Bíblia fala, Paulo fala, que Jesus se entregou por amor à igreja. Então, meus amados, não, e Jesus, seria muita falta de amor, quando estava na face da terra, ele, ao ver o pobre, o necessitado, o arrebentado, o morto, ele chora, ele se compadece, ele se entristece. Aí ele vem dar a vida por mim. Depois de dar a vida por mim, ele diz o seguinte: olha, agora eu vou pedir que o Pai envie o Espírito para preparar você, porque você vai casar comigo. Enquanto isso, eu estou preparando moradas para você lá. Estou preparando moradas. João 14 é claro. É claro. É claro. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Aí, ponto. Se não fosse assim, se não tivesse, eu tinha dito. Vou preparar o lugar. Ponto. Então, tem morada, mas eu quero avisar, ó, eu vou preparar o lugar. É aquela visão do noivo judaico, da noiva, é como se fosse aquele momento que Maria estava com José, né, meu pastor? De desposamento. É o momento em que o rapaz diz, ó, vou casar com a sua filha, e vai para casa, vai preparar e tal, depois de determinado tempo, é que vem em busca. Aí vem em busca para colocá-la em desgraça. Não, isso, nem na concepção judaica isso acontecia, né, meu pastor? É muito nem na concepção judaica isso acontecia. E o noivo tem a satisfação de ter o melhor para a noiva dele. Né? Ele tem a satisfação de tirar o melhor que ele tem e entregar para a noiva. E olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Segundo Apocalipse, capítulo 6, quem abre os selos e, portanto, diz, agora chegou o momento da grande tribulação, é o Cordeiro. Aí o Cordeiro, olha que coisa fantástica, ele abre os selos e, abrindo os selos, aí ele pega aquela quem ele amou e bota lá dentro na grande tribulação. É por isso que não se vê a igreja mencionada de Apocalipse exato 6 até o final. Até o 19. Até ele não tem a igreja, ele não tem como colocar ali a sua noiva. Quando o Cordeiro abre, sai o cavaleiro branco, que é o anticristo, o cavaleiro amarelo, que é a questão da fome, o cavaleiro vermelho, que é a morte, o cavaleiro negro, que é a fome, o amarelo é a questão da falta de comida e tudo. E tem as guerras, né? O cavaleiro que traz as guerras, o cavaleiro que traz a destruição governamental, depois o cavaleiro que traz a dificuldade financeira e econômica, né? E tudo isso no pior período, né? Que aí, no caso, são os selos sendo abertos,
E aí depois vem ainda coisas piores, vem as 7 trombetas, aí depois das 7 trombetas ainda vem os 7 cálices da ira, as 7 taças da ira. Tudo isso, né, que João traz a revelação do período da grande tribulação, que é de Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19, e a gente não vê em nenhum momento mencionar a igreja. E é engraçado que Apocalipse começa, capítulo 1, 2 e 3, falando de igreja. Sim, e mandando cartas. E mandando carta à igreja. A igreja. De repente, a igreja desaparece. Mas por que a igreja desaparece? Será que é coincidência? Não, não existe coincidência na obra de Deus. Não existe coincidência nos desígnios de Deus. Não existe coincidência. Como nós vimos na 70ª semana, quando entra a igreja e sai de cena o propósito com relação a Israel, a contagem das 70 semanas para. Né? Da mesma forma, agora, no texto de Apocalipse, menciona a igreja, capítulo 1, menciona a igreja, capítulo 2, menciona a igreja, capítulo 3. De repente, a igreja sai de cena. Na verdade, entra a grande tribulação. Na verdade, a igreja é arrebatada no capítulo 4 e está com coroas, 24 anciões. São apresentados, né? Aí aqui são apresentados como 24 anciãos, nós vamos ver mais para frente. Né? Por que são 24 anciãos? Né? E por que a igreja é essa representação dos 24 anciãos? Mas a igreja sai, então ela deixa de ser igreja, ela passa a ser nos céus, ela passa a ter essa outra representatividade nos céus. E aí tem todo aquele momento gostoso com o Senhor nos céus. Né? Enquanto isso, aqui na Terra, está tendo a grande tribulação. Mais uma vez, não é para a igreja, conforme a gente está vendo aqui, porque a igreja é a noiva, e Jesus Cristo é o noivo, e Jesus Cristo não é sadomasoquista, Jesus Cristo não vai permitir a sua noiva passar pela grande tribulação. E tem uma questão aqui, irmãos, tem uma questão aqui. Porque se Jesus mandou o Espírito Santo para literalmente nos adornar, nos limpar, para depois a gente se arrebentar do tudo, durante a grande tribulação. Então aí chama a polícia, entendeu? Lei Maria da Penha em cima dele, porque se o ser humano não admite de maneira alguma que simplesmente eu, humano, eu sendo mal, sendo pecador, sendo limitado, que faço leis desonestas, ninguém admite que se arrebente uma mulher que está em casa, uma mulher que é honesta, uma mulher que é amorosa, uma mulher que é mãe, e até a mulher que... Mais que diz, a lei ainda é muito clara, porque independente do que haja entre o casal, ou seja, haja uma discussão, haja uma discordância, levantar a mão para a mulher. Né? Não é para levantar a mulher para a mão para a mulher, não. Vai preso. Vai bonito. Quer dizer, na compreensão humana, a esposa, a esposa, a mãe, a filha, merece proteção, carinho. Aí eu tenho Deus que simplesmente me chama de sua noiva, prometeu me amar, está fazendo mansões, mas antes tem que me arrebentar toda aqui embaixo, no pior momento da humanidade, para depois eu ir para a casa dele. É engraçado, né? Que ele ainda envia o Espírito Santo para preparar a noiva, conforme o texto que nós vimos, né, no texto áureo, né, e para preparar, para adornar, para isso, para aquilo, preparando para ele mesmo, para Jesus. E de repente fala, não, só que é o seguinte, essa preparação também vai ter aqui uma pancada. Eu posso até não saber porque você está apanhando, mas você sabe. Você sabe. Isso é sadomasoquismo. Isso é sadomasoquismo. Meu Deus do céu, homem que é homem, trata bem. Jesus vai tratar mal sua igreja. Tá maluco? Tá maluco? Irmãos, meu Deus do céu.
É impossível acreditar exatamente nisso. Não, mas pastor, peraí. Mas de novo, pastor, mas a igreja foi perseguida, a igreja é perseguida, a igreja é isso. Gente, a gente passa hoje pela ira dos homens e de Satanás. A ira do Cordeiro, porque grande tribulação não é ira dos homens. Nem de Satanás. É a do Cordeiro. É a do Cordeiro. Eles ficam um pouquinho... Deus e do Cordeiro. Né? Eles ficam um pouquinho perdidos no início da grande tribulação. Por quê? Porque no início da grande tribulação, eles não estão vendo muito bem, não estão entendendo muito bem. Mas aí abre o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, aí o quinto selo. No sexto selo, eles dizem, agora ninguém tem dúvida. É a ira do Cordeiro. É a ira do Cordeiro. Só que desde o primeiro já é a ira do Cordeiro. Já é a ira do Cordeiro. Aí o Cordeiro que me diz, calma, eu estou mandando o Espírito Santo para adornar vocês não têm nada a ver com essa história. Vocês têm a ver com uma outra história de amor. É história de delicadeza, é história de felicidade, é história de a mesa preparada, de bodas, de felicidade. É essa a história. Né? E ele falou, olha, vós maridos, vocês têm que ser... Não é Cristo ser igual aos maridos de hoje. Sim. Paulo está falando, olha, Jesus tem que ser igual aos maridos que existem hoje. Paulo está falando, olha, sabe qual é o exemplo? Né? É claro que a gente precisa aprender cada dia isso. Mas Paulo fala, sabe qual é o exemplo? O exemplo é a forma como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O noivo se entregou pela noiva. Então, esse é o modelo para os maridos. Não, e Paulo chega ao ponto de dizer que ninguém maltrata a própria carne. Os dois são sim, exatamente. Ninguém maltrata a própria carne. Irmãos, na verdade, irmão que anda defendendo por aí que a igreja vai passar no pós-tribulacionismo. Está falando que Jesus vai passar. Entendeu? Porque é a própria carne dele. A igreja é a carne dele. E sei lá se lá no fundo o indivíduo desse não está querendo bater na esposa, meu amigo. Eu sei que defende uma loucura dessa. Irmãos, o texto, depois aqui na página 31, o texto de 1 Coríntios 11, 2, falando que é a noiva de Cristo, Efésios 5, 25, que é o objeto do seu amor. Irmãos, não tem como. Jesus não vai se auto-arrebentar-se a si mesmo na grande tribulação, porque é um só corpo. É um só corpo. Né? E aqui exatamente a igreja é arrebatada para... Oh, glória a Deus! A igreja é arrebatada para se unir em definitivo com Jesus Cristo, fisicamente. Já é uma união definitiva. Oh, meus amados, o arrebatamento é isso. É a nossa união definitiva com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, com o nosso amado. Sim. Com o nosso amado. Sim. É a união, o arrebatamento é a nossa união definitiva com o nosso amado. Agora, só explicando uma coisa, presta atenção. Tudo bem que a gente é a noiva e ele é o noivo. Mas a gente não vai subir para um casamento que depois vai ter sexo e lua de mel. Não confunde isso, que às vezes confunde. Lá no céu, nós seremos como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Não tem relação sexual no céu. Entendeu? É uma outra compreensão, essa união eterna com Cristo. Porque o prazer é outro. O prazer é outro. A alegria é outro. É o que a gente nunca viu. O gozo é outro. É outro mundo. É outro mundo. A união física e eterna que vai acontecer com Jesus Cristo não é essa união sexual. Não é a união sexual. É a união que nós estaremos eternamente com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Irmãos, que alegria que vai ser. Irmãos, Jesus, inclusive, tem muita gente
que dizia que Jesus era machista e que Jesus não permitia ter no ciclo apostólico mulheres e tal, e bate nas mulheres. Presta atenção. Porque o primeiro círculo apostólico ali era somente entre homens, tá? Jesus tinha discípulas, as mulheres é que sustentavam Jesus. A Bíblia diz isso. Mostra claramente. As mulheres amavam loucamente Jesus. As mulheres eram loucas por Jesus. Tanto é que esse ministério feminino, ele continua na igreja primitiva. Continua na igreja primitiva. Inclusive, quando os homens não podiam mais assumir as igrejas, porque estavam morrendo nas guerras e tinham que sobreviver, quem continuou a igreja primitiva foram as mulheres. Isso é história viva, relato histórico, está tudo aqui. Eu tenho um livro à vontade aqui. Agora, presta atenção. Por que Pedro era doido com Jesus? Porque Tiago dizia assim, meu Deus do céu, porque André, quais foram os dois primeiros discípulos? Foi André e seu irmão João. Porque imediatamente foram correndo avisar a Pedro e o seu irmão, se a gente errou o nome dos discípulos, perdão, tá? Foram imediatamente avisar. Porque Jesus era alguém que atraía as pessoas por causa do amor, da vida, da palavra. Todo mundo olhava para ele e dizia, não tem como, ele fala com autoridade. E eu quero deixar bem claro isso, que aqueles homens não abandonavam Cristo por nada. E Jesus estava aqui na forma humana. Você já imaginou a atratividade que Jesus vai ter no céu? A gente não vai conseguir ficar longe dele. Jesus está adornado de toda a sua glória. Sim. Jesus está dotado agora de toda a sua glória. No início, para vir para essa terra, ele se despiu da sua glória. Sim. Ele se despiu da sua glória, mas agora ele não está na sua glória total. Sim. Total. Imagina que atração. Esse casamento com ele é esse elo indissolúvel entre nós e ele. Você já imaginou o que é isso? Você já imaginou o que é isso? E aí, antes disso, ele tem que me arrebentar todinho. Aí eu te pergunto, vem cá, que Espírito Santo é esse que ao invés de ir me adornando, me lavando, me preparando para o momento do casamento, ele tem que me preparar para a ira do meu esposo, porque é a ira do cordeiro. É a ira do cordeiro, é a ira do noivo. Entendeu? Então, se prepara que tu vai apanhar do teu marido. O noivo que morreu pela noiva, que entregou a sua vida por amor, ele vai dar um ataque agora na noiva. Grande tribulação cordeiro. Não quebra, porque, gente, é caso de polícia, é caso de Maria da Penha espiritual, tem que chamar Deus Pai para botar ordem, porque, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. E onde estaria a justiça? Não tem justiça. Não existe. Então, meus amados, a igreja como noiva, ela será arrebatada para não passar pela tribulação, que não é para a noiva. Não é para a noiva. A noiva estará no céu com o Senhor Jesus. No santo casamento. No santo casamento. Lá, é o local preparado para a noiva. É o local preparado para a noiva. Aí a gente vai saber definitivamente o que é amor, o que é paz, o que é verdade, o que é justiça, o que é retidão. Estaremos ao lado dele. Ele chegou a dizer, Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam. E, Pai, incrível como essa oração sacerdotal dele se cumpre aqui. Ele diz assim, Pai, assim como eu e tu somos um, eu quero que eles sejam um. Entre eles e conosco. Se cumpre nesse momento. Exatamente. Aí eu preciso de uma boa surra e de um momento de ira do cordeiro
para chegar nesse ponto? Gente, então o Espírito Santo é ineficaz. Com todo respeito, Cristo, é ineficaz. Na visão dos pós-tribulacionistas e dos mesotribulacionistas, é isso, né? Porque o sacrifício do Cordeiro seria ineficaz, o amor de, meu Deus, o amor de Jesus Cristo seria ineficaz também. Jesus não ama a sua igreja, Jesus não tem a sua igreja como a sua noiva, conforme está na Bíblia, então a Bíblia também é mentirosa. Então, na visão pós-tribulacionista e misto-tribulacionista, a coisa está toda errada, a Bíblia está errada, está tudo errado. E o pior, se ele me deixa levar uma surra antes do casamento, porque ele mandou, é ira do Cordeiro. Se ele me manda levar uma surra antes do casamento, quem me garante que eu não vou apanhar depois? Mentira, vai continuar apanhando pela eternidade. Não, quem me garante que eu não vou apanhar depois? Tem que apanhar pela eternidade. Se esse é o objeto, mas a igreja, nós vemos aqui, a igreja, conforme os textos que nós vimos, a igreja é o objeto do amor de Jesus Cristo. A igreja é o objeto do amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo não vai deixar a sua igreja passar pela tribulação. E nós já vimos também alguns motivos, os argumentos iniciais acerca disso. E o último argumento deixou muito claro acerca da 70ª semana, deixou muito claro que a última semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel, é a grande tribulação, do qual a igreja também não faz parte. Ela não fez parte nem das primeiras semanas, das 69, e não vai fazer parte da última semana. Então, não tem nada a ver com a igreja. É muito perigoso realmente casar com alguém que, tudo bem, vai me dar uma surrinha antes, porque a ira do Cordeiro. Meu amigo, quem bate antes, bate depois. É aquela noiva, é aquela noiva depois que está namorando com um camarada e está levando surra. Leva uma surra. Fala, não, ele vai mudar. Leva a segunda surra. Não, ele vai mudar. Leva a terceira surra. Não, ele vai mudar. E aí, depois da 10ª surra, ela ainda casa com ele. Meu Deus. Né? Aí casa, não é? Eu vou casar porque ele vai mudar. Não vai mudar. Se alguém está nos ouvindo agora, está numa situação dessa, vai. Larga. Enquanto é hora. Larga. Porque isso não te ama. Isso não te ama. Isso é isso. Ó, vá atrás de outro. Larga enquanto é tempo. Isso não te ama. Não pense que vai mudar, porque não muda. E Jesus Cristo, ele não vai fazer isso com a sua noiva. Jesus Cristo não trata mal a sua noiva. Jesus Cristo sempre tratou com zelo, sempre com amor, sempre. Até na hora da angústia, até na hora do sofrimento, até na hora da morte. Jesus Cristo tratou a sua igreja com amor, com zelo, né, com dedicação, com carinho. Né? Os cristãos que morreram por amor a Jesus Cristo morreram alegres, porque Jesus estava ali, ó, junto com eles. Então, meus amados, não vem com essa de que a igreja vai passar pela grande tribulação, que a igreja está merecendo uma peia. Não existe isso não, tá? Não existe isso não. Porque Jesus ama a sua igreja como a sua noiva, como carne da sua carne, né? Como corpo dele, e ele vai tirar a sua igreja no arrebatamento para que não passe pela grande tribulação. Muito bem. Acho que esse argumento ficou muito tranquilo, né? E agora, olha que interessante. Argumento número 5, página 32. Página 32. Qual é o argumento 5? Vamos lá. É possível a igreja ser abandonada pelo Consolador? O Consolador é o Espírito Santo. Isso. É o Espírito Santo. Né? Ou seja, vou pedir ao Pai, o Pai vai enviar outro Consolador. É possível a igreja ser abandonada? E este estará convosco para sempre. Ó, né, conforme João, capítulo 14, versículo 16. A gente pode até ler, né, meu pastor? Sim, é melhor. A gente pode até ler esse texto. João, capítulo 14, versículo 16.
eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Para sempre. E aí ele confirma no versículo 17, o Espírito da verdade, né, que é o Espírito Santo. Isso. Para não ficar dúvida quem é o Consolador. Muito bem, argumento 5. É possível a igreja ser abandonada pelo Consolador? Com certeza não. Pois o Espírito Santo estará sempre conosco. Logo, a igreja será arrebatada. Isso é fato. Pois para que a grande tribulação comece, é necessário que o Espírito Santo seja afastado deste mundo. Ué, como assim o Espírito Santo ser afastado desse mundo? Ele se retira, e com o Espírito Santo também é retirada a igreja. Peraí, pastor, onde é que está isso? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Espera aí, vamos ler com calma esse texto. Vamos ler com calma esse texto, que isso não é brincadeira, não. Espera aí, vamos lá. Até agora estava indo bem o argumento, mas agora vamos para 2 Tessalonicenses 2. Muito bem. Vamos pegar do versículo 3, só para compreensão melhor, que diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane. Já pastor Cristiano vai dizer o que está acontecendo aqui. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Que isto é esse, veremos já. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo, que se chama Deus, ou objeto de culto. E, rapaz, tem alguém que vai se levantar contra o próprio Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Pastor Cristiano já ensina isso para a gente. Não vos recordeis que ainda convosco eu costumava dizer todas essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. O que aqui está dizendo? Aqui está descrevendo o anticristo, e aqui está dizendo que o anticristo só vai se manifestar quando o algo que o detém seja retirado. Seja retirado. Tem alguma coisa que detém para o anticristo ainda não se manifestar. E, segundo o nosso argumento, o que detém o anticristo é o Espírito Santo, que vai ser retirado quando? Quando do arrebatamento da igreja. Pastor, vocês enlouqueceram? Não. Pastor Cristiano vai nos explicar o que está aqui. E o versículo 7 complementa, né? Pois já o Ministério da Justiça opera somente a um que agora o detém até que seja afastado. Então, o que detém a manifestação, a aparição do anticristo? Né? O que o detém? É o Espírito Santo. Mas primeiro, a gente precisa entender o que Paulo está explicando aqui, também principalmente o versículo 3 do capítulo 2, em 2 Tessalonicenses, porque é um dos argumentos que o pós-tribulacionista e o mid-tribulacionista usam esse texto para enlouquecer os irmãos, como também faziam já na época de Paulo, como já fazia com os irmãos em Tessalônica, né? A primeira coisa que a gente precisa observar aqui nesse texto, meu amado, 2 Tessalonicenses, é que é uma carta só. Não havia essa divisão de capítulos e versículos. É uma carta escrita manualmente por Paulo, ele foi escrevendo, e foi passado para os irmãos lerem a carta inteira. Então não tinha essa divisão que nós temos hoje para facilitar capítulos e versículos. Sendo uma carta inteira, o versículo 3, quando fala, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso, o que é isso que Paulo está falando? Paulo está falando sobre a grande tribulação.
Isso ele está determinando a grande tribulação, porque todo o texto, no primeiro capítulo, ele está falando acerca da grande tribulação. No primeiro capítulo, ele começa elogiando os irmãos, depois ele começa a falar, vocês estão sendo atribulados por aqueles que têm a mentalidade pós-tribulacionista e mid-tribulacionista, ou seja, tem o pensamento de que a igreja está passando pela tribulação, né? É claro que não tinha esse nome anteriormente, na época de Paulo, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, mas o pensamento, a ideia era a mesma. Então, Paulo está revoltado. Paulo escreve essa carta, de 2 Tessalonicenses, revoltado com esses pensamentos com relação à tribulação. E aí, Paulo fala no versículo 6 que Deus, como Deus é justo, ele vai dar em paga para esses que estão atribulando a igreja em Tessalônica. Deus vai fazer com que esses que estão atribulando, eles passem pela grande tribulação. Está no versículo 6. E aí continua. Aí Paulo fala do arrebatamento novamente, mas ele fala de outra forma, porque ele já explicou o arrebatamento anteriormente, ele explicou por carta, já explicou pessoalmente, e no versículo 7 ele fala sobre o arrebatamento, que é um alívio. O arrebatamento é um alívio de tudo que a igreja tem passado, né? E ele fala, olha, e a vós que sois atribulados, alívio conosco. Paulo, novamente, igual ele fez lá, falando do arrebatamento, nós seremos arrebatados. Paulo se coloca novamente junto aqui, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos no seu poder. E aí ele continua o texto, falando que, enquanto nós formos arrebatados, vai estar acontecendo a tribulação aqui na terra. E ele fala desses acontecimentos, da tribulação aqui na terra. Que ele já tinha explicado isso para os irmãos em Tessalônica. Novamente, aí quando ele chega no capítulo 2, né, que para nós é o capítulo 2, mas ele continua escrevendo a carta, e é onde ele fala o versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não é o que ele falou antes lá no início do capítulo 2, sobre a vinda, ora, irmãos, contra a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogo-vos, aí ele continua, né, ele não está falando sobre a vinda, isso não é a vinda, isso, né, se fosse a vinda ele falar isto, mas ele fala, isso é a tribulação. Então, quanto a isso, a tribulação, do que eu estou falando aqui, que é o cerne da questão, que é o tema central dessa carta, é a grande tribulação, que o povo está tentando vocês, estão perturbando vocês, falando que vocês estão passando pela tribulação. Então, isso, a grande tribulação, ou a tribulação, não vai acontecer. Aí ele fala, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso, a grande tribulação, não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ou seja, Paulo está falando o seguinte, olha, a grande tribulação não vai acontecer sem que haja o anticristo. É isso que ele está falando, simples assim. A grande tribulação não vai acontecer sem que haja o anticristo. Alguém aqui está vendo o anticristo? Aí ele fala, tem alguém vendo o anticristo? Tem alguém vendo o iníquo lá, sentando lá no templo de Deus, profanando o templo de Deus? Tem alguém fazendo isso? Alguém ficou sabendo do anticristo aí? Porque eu não estou sabendo de nada. Aí Paulo fala, tem o anticristo. Eu quero falar mais uma coisa para vocês. Além do anticristo aparecer na grande tribulação, tem mais uma coisa. Tem aquele que o detém. Então, tem um poder que detém o anticristo e tem uma pessoa que detém o anticristo. Então, tem o poder e a pessoa que tem esse poder que detém o anticristo. É isso que Paulo está falando. E esse poder e essa pessoa que detém o anticristo é o Espírito Santo. Só que, no arrebatamento, como a igreja, né, como Jesus Cristo falou, que o Espírito Santo estaria com a igreja para sempre, e a igreja vai ser arrebatada. Então, como o Espírito Santo está com a igreja para sempre, o Espírito Santo está junto com a igreja no arrebatamento. Apresentando a igreja, como a palavra fala, imaculada, pura e santa, apresentando para o noivo, entregando para o noivo. A igreja imaculada, pura e santa. Então, o Espírito Santo é que está conduzindo a igreja no arrebatamento. Está junto com a igreja, porque ele vai apresentar ao noivo. Então, o Espírito Santo se ausenta. O Espírito Santo se ausenta. Não significa que a ação do Espírito Santo para.
mas o Espírito Santo, da forma como ele foi entregue na no Pentecostes, né? Então, da forma que o Espírito Santo foi entregue no Pentecostes, antes o Espírito Santo também já operava, nós vemos nos textos bíblicos do Antigo Testamento, o Espírito Santo operava mais em ocasiões específicas. Agora, de uma forma grandiosa, total, na igreja, foi a partir do Pentecostes. E da mesma forma que o Espírito Santo teve essa ação total a partir do Pentecostes até os dias de hoje, o Espírito Santo também vai se ausentar juntamente com a igreja, porque o Espírito Santo está junto com a igreja para sempre, apresentando para Jesus Cristo. Mostrando o trabalho dele todinho. Olha, eu conforme eu fui orientado, né, conforme foi prometido, eu caprichei. Tá, eu cuidei da igreja. A igreja está adornada. A igreja está pura, a igreja está santa, a igreja está linda. Oh, meu Deus, eu fico da vontade de... Não, pode falar língua agora, não. Estamos ensinando. Mas a igreja está linda, está adornada, está pura, está santa. Aqui está a igreja. Oh, Jesus Cristo. É fantástico. Espera aí, vamos devagar assim, que agora eu estou cheio de dúvidas. Vamos lá. Primeiro, 2 Tessalonicenses é uma carta inteira. É uma carta só. Lê uma carta, e isso está me vindo agora na cabeça. Olha que legal. É que hoje não tem cartas mais. Oh, glória a Deus que eu tive o prazer de viver a época que tinha carta, porque a gente escrevia cartas e recebia cartas. Era muito bom, muito legal. Não tinha essa na carta de capítulo 1, capítulo 2. Porque não existia celular, né, meu pastor? Capítulo 3. Não. Era uma escrita carta. uma só, e você lia do início até o final e sabia do conteúdo inteiro. E sempre, em todas as cartas, tem um tema central. Sim. Tem algo que é desenvolvido em volta da carta, mas tem um tema central, tem algo central ali, tem algo específico, né? Então, eu tive o privilégio de escrever carta com 4 páginas, com 5 páginas. Né? Minha mãe ditava para a gente escrever para as nossas tias, os nossos tios, e era muito gostoso. A gente gostava, todos nós ali gostávamos de... Quando a mãe escolhia um para escrever, aí a gente ia lá e escrevia. E eu recebi cartas de amigos, de amigas, eu enviava cartas, era algo muito gostoso. Né? Os enamorados, nessa época, escreviam cartas, né? Escreviam cartas, e era muito lindo, meus amados. Aqueles que tiveram o privilégio de se casar com as namoradas naquela época, naquele período, guardam as cartas até... Eu tenho certeza que alguém que está nos ouvindo aqui tem carta guardada. Tem carta guardada. Então, era muito, muito legal. Mas era uma carta só. Era uma carta só. Então, se um conteúdo só. Um conteúdo só. O conteúdo, então, meu pastor, de 2 Tessalonicenses, em essência, é o quê? A essência de 2 Tessalonicenses é a grande tribulação e, principalmente, a revolta de Paulo com relação àqueles que estão afligindo a igreja, levando a igreja a pensar que eles estavam passando pela grande tribulação. É a mesma mentalidade dos pós-tribulacionistas e a mentalidade dos mistos-tribulacionistas, que a igreja, naquela época, a igreja estava já passando pela tribulação, né? E na nossa época agora é que eles falam que a igreja vai passar pela tribulação, mas não vai. Então, o centro da carta de 2 Tessalonicenses é a grande tribulação, e aqueles que falam que a igreja estaria passando pela grande tribulação. É por isso que, literalmente, no capítulo 2, no versículo 3, lá vem dizendo desde o início, ao versículo 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, a gente quer exortar vocês, presta atenção. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis.
quer por espírito, palavra, epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Então, desde essa época, já tinha gente dizendo, vocês estão vivendo na grande tribulação. Já na época de Paulo, já na época dos irmãos em Tessalônica, tinha gente falando que a igreja estava passando pela tribulação. Como tem hoje, por causa da pandemia agora, apareceu um monte de mensagens aí no YouTube. Que já abriu os cavalos. Já veio o cavalo, já abriu o selo, já começou a tribulação, que está todo mundo vivendo o período da tribulação, e não tem nada a ver com isso. Não é a tribulação ainda. O mesmo argumento a gente usa agora que Paulo usou. Olha, como é que é tribulação? Se não apareceu o anticristo, e se aquele que o detém, que é o Espírito Santo, ainda não foi retirado, porque a igreja não foi retirada, o Espírito Santo está junto da igreja, a igreja não foi retirada, o Espírito Santo vai sair junto. Então, meus amados, Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele está falando o seguinte, olha, gente, eu já falei para vocês. No versículo 5, ele complementa, ele fala, olha, eu já falei isso para vocês quando estive pessoalmente com vocês. Então, aqui no versículo 1, ele fala, olha, eu já falei isso com vocês. Então, nem que seja por espírito, né? Que não seja por espírito, persuasão, poder de persuasão, que não seja por palavra, né? Aquelas pessoas que têm argumentos, né? Que tem jeito com as palavras, né, meu pastor? Tem muita gente que não usa a Bíblia, não, mas que tem uma lábia que Deus abre Bíblia? Não abre Bíblia, não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, não, mas que tem o poder de lábia, que misericórdia, né? Vende até a mãe. Deus me livre. Então, meus amados, Paulo está falando, gente, por mais que alguém chegue com esse poder de lábia, vocês não mudem de pensamento, não mudem de ideia, não vos demovais. Então, ele está falando, não mudem de ideia, não mude de pensamento, porque o que eu ensinei para vocês, eu recebi foi do Senhor, recebi foi de Cristo. Interessante que ele começa o raciocínio dizendo, ó, não muda, e ele termina dizendo, não vos recordais de que ainda convosco, como você diz, pastor, eu costumava dizer estas coisas, eu falava. É que o tempo que ele ficou em Tessalônica foi muito curto. Muito curto. E aí, o que ele dizia? O centro é, ó, ninguém vos engane. Porque isto não aconteceu. Isto é o quê? A mensagem central. A grande tribulação. Isso não aconteceu. Sem que primeiro venha a apostasia. Ó, quarta-feira, na nossa igreja, não essa quarta, a outra quarta-feira, nós vamos estar tratando da palavra apostasia. Tem que antes vir a apostasia e ser revelado o homem da iniquidade. Que então, é o anticristo, né, meu pastor? A grande tribulação só começa quando o anticristo se apresentar. Agora, tem um problema. Ele não consegue se apresentar agora, né, pastor? Não, porque tem o detentor, né? Por glória a Deus. Porque tem o poder que detém e tem o ser que tem esse poder de deter o anticristo. Né? Então, tem aquele que o detém. Quem é que detém? É o Espírito Santo. Na verdade, é a ação de Deus, né? Então é Deus que detém, mas nós tivemos a ação de Deus no passado, a intervenção de Deus, Pai, nós tivemos a ação de Jesus Cristo fisicamente aqui na Terra, a intervenção de Jesus Cristo, mas hoje quem é que age nas nossas vidas? É o Espírito Santo. Então quem tem esse poder de deter o anticristo, que é um enviado de Satanás, que é o servo de Satanás, né? Que vai governar conforme, como Paulo está falando aqui, que quem está por trás dele é Satanás, no governo dele. Então, quem detém é o Espírito Santo. Então, duas coisas que Paulo está falando, gente, não tem como vocês estar vivendo a grande tribulação, porque não apareceu o anticristo. E o anticristo só vai aparecer depois que o detém sair. Quando é que aquele que o detém sair? É o Espírito Santo sair. Quando o Espírito Santo for entregar, apresentar
a noiva para o noivo. É interessante, né? O Espírito Santo, ele age, sim, desde o Velho Testamento, como o pastor falou, ele se apossa de pessoas específicas. Em momentos específicos. Mas a grande era do Espírito Santo realmente é com o Pentecostes, que ele vem na igreja e ele é derramado sobre toda a carne. E aí o profeta Joel demonstrou isso, que o Espírito Santo, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. É um derramar. Né? Você imagina que a pregação de Pedro se referiu a isso, gente. O que está acontecendo aqui é o que Joel falou. O que Joel falou. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Pedro fala lá em Atos, né? 2, Pedro, a pregação dele, ele está trazendo a lembrança, o povo, olha, isso que está acontecendo aqui agora é o que foi revelado pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, porque isso nunca tinha acontecido. O Espírito Santo agiu em alguns momentos específicos, né? Usou pessoas em momentos específicos, mas o derramar do Espírito Santo foi vivido e experimentado a partir do Pentecostes até os dias de hoje. O Espírito Santo ainda está conosco nos dias de hoje, agindo neste derramar. Ele é concedido a nós e ele nos leva e devolve ao próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, ele é concedido para a igreja, né, pastor? Sim. O Espírito Santo, esse derramado do Espírito Santo é concedido para a igreja, tanto é que em João nós vimos, né, o Evangelho de João, falando que esse derramado do Espírito Santo, ou seja, essa vinda do Espírito Santo, Jesus falou, eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que envie outro Consolador, e esse Consolador estará convosco, é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo, né, para sempre. Então, isso aconteceu para a igreja. E por isso que o versículo 7 diz, com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Para quê? Para que ele seja revelado. Agora, pastor, peraí, vamos lá. Vamos pensar nesse quem é que o detém. Nós estamos defendendo que é o Espírito Santo. As ideias contrárias que existem são, em primeiro lugar, tem gente que diz que o que deteria o Espírito Santo, aqui está, tá bom? O manual de escatologia, ele traz todas as ideias. A primeira ideia, segundo alguns que interpretam, dizem que o detentor seria o Império Romano. Olha que interessante. Reese, que é quem defende isso, diz que a interpretação melhor deve ser a mais antiga, que Paulo ficou com medo de escrever com palavras que queria dizer, como se Paulo tivesse medo, né? Porque tinha em mente o Império Romano. Aí olha o que ele diz, a influência impessoal era um sistema magnífico de lei e justiça em todo o mundo romano. Isto controlava a iniquidade do iníquo. E então, a linhagem dos imperadores, a despeito de serem ímpios, tinha a mesma influência de evitar a iniquidade e o iníquo. É aquele texto, aí a gente pega aquele texto de Paulo, quando ele fala, olha, não vos demovais, quer por palavra, quer por palavra. Aqui é totalmente por palavra, não tem nada bíblico, né? Totalmente por palavra. Aí aqui estão querendo falar que, não, o que detém o anticristo é o Império Romano. Mas é o seguinte, os imperadores, eles são todos tortos. Mas, a despeito disso, ou seja, esquece isso, que eles são todos tortos, fazem coisa errada, apronta e reapronta, esquece isso, deixa isso de lado. Mas vamos só pegar aqui que eles têm o poder para deter. E o interessante, né? Interessante, se eles detêm a iniquidade, por que eles viviam em iniquidade? E mais ainda, se eles detinham a iniquidade, o poder do Império Romano,
aí tem um problema sério. Quando o último imperador morreu e Roma caiu, foi 478 depois de Cristo, que caiu o Império Romano. Então, de 478, por aí, a data depois a gente vê direitinho para os irmãos. Acabou o impedimento. O anticristo já veio, já saiu, já aconteceu tudo. Cadê o anticristo? Porque não reconstruiu o templo de Jerusalém, não entrou no templo lá para profanar, não fez aliança com Israel, depois quebrou, depois de 3 anos e meio. E aí, a gente já está no milênio, na Nova Jerusalém? Como é que é? Tá difícil essa, difícil, né? De engolir, né, meu pastor? Difícil. Que período a gente estaria agora, hein? Meu Deus do céu. Olha lá. Sei lá. Tem uma segunda interpretação. Quem o detém é Satanás. Satanás é o detentor. E aí, Satanás, quando for retirado, aí o anticristo se manifesta. Meu pastor, que ideia interessante, né? Aí o texto que fala que o reino, né, no caso, o reino do inimigo, ele não é dividido. Né? Então, se, no caso, quando Jesus Cristo estava expulsando o demônio, aí falavam que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder de Beelzebul, pelo poder de Satanás. E aí Jesus Cristo fala, como é que é isso? Satanás expulsando Satanás, demônio expulsando demônio? O reino dele não é dividido, não. Vocês estão muito enganados. Né? Não é dividido assim, não. Então, aqui seria exatamente o que detém o anticristo, que é servo de Satanás, vem implementar o governo de Satanás. Então, Satanás está detendo ele mesmo. É difícil. Aí ele está lutando contra ele mesmo. É o texto de Jesus Cristo, né? Peraí. Ele tá segurando ele mesmo, ele está prendendo ele mesmo. Satanás está segurando Satanás. É meio estranho, né? É meio estranho. Não tem cabimento, né? Então, mas, novamente, não vos demovais. Por palavra. Novamente, aqui é por palavra. Não vos demovais. Quer por palavra, quer por epístola. E Paulo ainda fala com raiva. Paulo está bravo, meus irmãos. Paulo fala como se de nós, se essa carta viesse de nós. Tinha gente se fazendo passar por Paulo, porque Paulo era a maior autoridade na época acerca do arrebatamento, acerca da grande tribulação, porque João não tinha ainda trazido a revelação do Apocalipse, né? Então tinha gente se fazendo passar por Paulo para dizer, não, é Paulo que está falando, que vocês estão na tribulação. Aí Paulo estava bravo. Então restam 2 interpretações possíveis. Ou quem detém é a igreja, ou quem detém é o Espírito Santo. Qualquer uma das duas está tranquilo, porque a igreja vai ser arrebatada. Começar a grande tribulação, a igreja tem que sair. Se a igreja detém, a igreja sai. Sim. Se é o Espírito Santo que detém, o Espírito Santo não pode sair e deixar a igreja. A igreja tem que ir com o Espírito Santo. Tá ótimo. Porque não pode separar um do outro. A Bíblia é clara. Vamos pensar na interpretação de ser a igreja. Se a igreja é quem detém o Espírito Santo, o anticristo. O anticristo, então a gente tem muito poder, né, meu pastor? E aí fica difícil quando Cristo falou, descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis o quê? Poder. E ser-me-eis testemunhas. Quer dizer, a gente só tem poder porque quem está com a gente? O Espírito Santo. Não existe poder natural. Não existe poder... Para deter o anticristo, não existe poder natural emanando da gente. A gente não tem nenhum poder, meus amados. Na verdade, nós não somos nada nem ninguém sem Jesus, sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo traz a presença de Jesus para as nossas vidas. Então, nós não somos nada. Nós não temos poder nenhum emanando de nós. O que acontece, né, quando a gente ora por alguém e alguém é curado? O que acontece quando a gente ora por alguém e a pessoa é abençoada? Ali não é nossa ação,
a misericórdia de Deus e o Espírito Santo que age em nossas vidas. Então, o poder para nós evangelizarmos e ganharmos almas no trabalho de evangelismo, trabalho lindo o pastor Rodrigo está fazendo lá no Ceará para ganhar o Ceará para Cristo. Isso vai contagiar toda essa nação, se Deus quiser, vai se espalhar por toda essa nação, esse desejo novamente de ganhar o Brasil para Cristo, essa nação para Jesus, né? Então, o nosso evangelho, o evangelho quando nós levamos para alguém, falamos de Jesus, quando há o resultado e a pessoa se converte, não somos nós, é o Espírito Santo. Então, o poder, esse poder que às vezes nós conseguimos exercer, é pelo Espírito Santo, conforme Jesus Cristo falou. Vou dar poder para vocês, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, né, em Jerusalém e até os confins da terra. Muita gente interpretava ser a igreja em razão de quê? De Cristo dizer: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, né? E aí verificavam aí que a igreja instituída, ela tinha autoridade, tem autoridade, mas realmente se esquecem que o poder vem do Espírito Santo. E vamos lá, desde o Velho Testamento. E a gente vê, pastor, só relembrando aqui o texto em que tem um homem que ele é bruxo, ele faz feitiçaria, ele faz mágica e tudo, né? Está em Atos. Isso, e aí ele quer que os apóstolos passem aquela autoridade, ele vê os apóstolos fazendo milagres, operando sinais e maravilhas, e ele quer que os apóstolos falem, não, passa isso para mim, né? E o apóstolo fala, não é assim, não funciona desse jeito. Não existe. Nós não temos nada para passar para você, não vem de nós, né? Então, eu esqueci, eu sei que é em Atos, mas depois a gente tem que ver esse texto, é lá em Atos. Professores, né? De escola dominical não acham facilmente esse texto. E ele queria comprar. Ele queria comprar o dom que estava na vida dos apóstolos, né? Estava sendo manifestado através da vida dos apóstolos, ele queria pagar para ter aquilo também, né? E aí eles falam, não funciona desse jeito, não é dessa forma, não é assim, né? E realmente, meus amados, né? O Espírito Santo é que age em nós. É o Espírito Santo que age em nós para realizar prodígios, para realizar sinais, para realizar maravilhas, mas é o Espírito Santo. E a mesma coisa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas aqui na autoridade de quem? Na autoridade da igreja ou na autoridade do nome do Senhor Jesus? Sim. Né? É na autoridade do nome de Jesus que nós realizamos tudo através do Espírito Santo. É nessa autoridade. A igreja por si só, como um organismo, né, por si só, ela não emana nenhum poder, ela não detém nenhum poder. Mas esse poder, e aqui o texto fala claramente, né, o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala do poder, né, e do responsável, aquele personagem que tem esse poder. Então, além dele falar do poder, ele fala do personagem que tem esse poder, né? E a igreja não tem em si esse poder. Então, não teria como ser a igreja. E é tão assim que Jesus diz em Mateus 28 e 20 que estaria conosco por todos os dias até a consumação. Que senão, irmãos, quando a gente para e pensa, o único ser que é capaz de limitar o mal na Terra é Deus. É Deus, o único ser que é capaz de limitar o mal. A história de Jó é muito significativa. Satanás teve acesso exatamente nos limites
permitidos por Deus. Permitidos por Deus. E o que é interessante, obviamente, é que aqueles que acreditam que quem detém o anticristo é a igreja, sem nenhum problema, nós respeitamos. Nós respeitamos a sua visão, respeitamos o que você pensa, até porque, se você acredita que também é a igreja que detém, não tem problema. Para o anticristo se manifestar, a igreja tem que sair. E o primeiro selo, que é o quê? O anticristo, o primeiro selo, o cavaleiro branco, que é o anticristo. Meu amado irmão, para o anticristo se manifestar, tem que sair a igreja. Ótimo. Agora, nós cremos em absoluto que o poder vem de Deus, que a ação é de Deus, que a graça é de Deus. E que, obviamente, o Deus que nos acompanha hoje, aqui, cotidianamente, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, no arrebatamento, nos entrega, e ele é quem detém. Não é que o Espírito Santo vai deixar de operar. Gente, o Espírito Santo opera desde o Gênesis. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava por sobre as águas. Mas é o que o pastor falou, operação direta, objetiva, simplificada. Não era a operação como é hoje, com toda a dinâmica e a dimensão de hoje, né? A dimensão da operação do Espírito Santo que tem hoje, que alcança toda a terra, né? Você vê servos do Senhor sendo levantados em todo lugar no mundo, né? Então essa operação do Espírito Santo em toda a terra não havia. E o Espírito Santo está conosco 24 horas. 24 horas, preparando a igreja para o encontro com o noivo. O texto é de Atos, capítulo 8, meu pastor, que a gente estava falando, é de Simão Pessahara, Atos, capítulo 8, do versículo 9 até 21. Não, até o 25. Aí o versículo 20, Pedro fala assim, Pedro, porém, lhe disse, que ele queria comprar o dom de Deus, né? Pedro, porém, lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro? Meu Deus do céu. Né? Então, meus amados, o dom é de Deus, né? Pela ação do Espírito Santo. Bem, agora, nós que cremos que é o Espírito, não tem como o Espírito subir e deixar a igreja, ele vai estar sempre com a gente, sempre com a gente. Então, ele é retirado porque ele está apresentando a igreja a Deus, né? Ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E eu paro e penso numa coisa interessante. Vamos lá. Meu pastor. E aí, Paulo, vamos só relembrar que Paulo fala duas coisas aqui que seria impossível ter acontecido, e por isso, naquele período, naquela época ali, não estava acontecendo a grande tribulação para os irmãos em Tessalônica, porque, novamente, aquele pensamento, aquela ideia de que a igreja estava passando pela tribulação. E Paulo usa o argumento do anticristo e usa o argumento do detentor do anticristo. Agora vamos pensar numa coisinha. Ótimo. Se, de repente, nós somos a geração do arrebatamento, e o anticristo já nasceu, está crescendo, está se preparando e tal, não tem como ele se manifestar sem o quê? Sem o Espírito Santo que o detém, ter saído, ter se retirado. E levado à igreja. Levado à igreja, no arrebatamento. Para apresentar aquele texto lá, o textual, para apresentar a igreja imaculada, santa, perfeita, adornada. Meu pastor, o que é esse mundo sem a igreja? O mundo sem a igreja, né? Jesus tem
ele tem alguns adjetivos para a igreja. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, e como uma cidade edificada no alto monte, uma cidade de refúgio edificada no alto monte. Então, a igreja tem essas características, né, esses adjetivos. Sal da terra, luz do mundo e cidade de refúgio. Meu Deus. A igreja, sem a igreja estar aqui, sai o sal da terra, o que conserva, sai a luz do mundo, que dá direção, e o que sobra, meu pastor, é caos. Sem luz é caos, sem conservação é caos. O que sobra, o que resta, é caos na terra. Eu estou com um livro muito interessante, interpretação de 1ª e 2ª Tessalonicenses. E o autor é o mesmo autor que a gente já indicou como o melhor livro sobre arrebatamento, o grande doutor em teologia, o Walvoord. E ele diz algo interessante. Olha que interessante. Quando a igreja for retirada e levada para estar com Cristo nos ares, porque o Espírito é retirado, o sal e a luz serão retirados. Então, cada vestígio de bondade irá decair. Cada resquício de verdade desvanecerá. Você sabe o que é um mundo sem a verdade e a bondade? Nesse tempo, é que o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, assumirá o palco central. Olha que comparação. Como jaulas em um zoológico, subitamente abertas. Você já imaginou você estar num zoológico e todas as jaulas sendo abertas? É isso a grande tribulação. Como jaulas em um zoológico subitamente abertas, assim será quando o que for retirado, aquele que detém detentor, o anticristo. O detentor sair. Quando o detentor. Assim será quando o detentor for removido do caminho. Meu amigo, você tirou o Espírito Santo da igreja, está tudo aberto para quê? Para iniquidade. O cenário fica livre, né, meu pastor? Vamos usar o jargão de hoje, o palco fica livre. Sim. A iniquidade correrá desenfreada e incontrolavelmente pelas ruas. O nosso tempo presente é um dia de graça, no qual o pecado, em grande medida, ainda é reprimido. É um dia em que Deus não lida diretamente com o pecado humano, entretanto, haverá um tempo em que ele entrará em cena para lidar definitivamente com o pecado. E esse tempo será a grande tribulação. A grande tribulação. O sonho dos homens vai acontecer. Sim, nós incomodamos todo mundo, nós seremos retirados junto com quem detém, que é o Espírito Santo. Mas aí, meu amigo, o mal e o pecado vão descambar, e aí a ira de Deus descerá de forma inconteste. É por isso que, amados irmãos, forte em todos esses argumentos, não tem como, na lição, entrar no argumento 6 da página 33. Vai dar tempo, né? Porque mesmo que o argumento 4 seja mais reduzido, o argumento 5 precisa estar bem trabalhado, bem explicado, né, para os nossos irmãos, para os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, para que eles possam compreender essa obra do detentor. E para entender isso, precisa também compreender um pouco a carta de 2 Tessalonicenses, né, e compreender que essa carta ela é uma carta completa. Quando ela foi escrita, não tinha separação de capítulos e versículos, né, e que o versículo 3 está se referindo
ao período da grande tribulação. Então, isso que é a grande tribulação não vai acontecer sem que se manifeste o anticristo. Ou seja, não existe grande tribulação sem que haja o anticristo. E para haver o anticristo, aquele que o detém também tem que sair de cena, vai levar a igreja, né, vai conduzir a igreja para apresentar o noivo. Agora, se depois de todos esses argumentos você continua acreditando que quem detém o anticristo é a igreja, não se preocupe, tá? Nós respeitamos o seu argumento, não há problema. Não atrapalha no discurso do argumento, né? Porque também a igreja, no mesmo, junto com o anticristo, perdão, meus amados, a igreja junto com o Espírito Santo, vai se ausentar desta terra. Então, não tem problema, né? Se alguns entendem como sendo a igreja, né? E se outros também podem entender como sendo, assim como nós, eu, o pastor Gideon Júnior, né? E também vários escritores, né? Vários teólogos, entendem, né? Que é a figura do Espírito Santo. Pastor Cristiano vai pegar o argumento número 6 e dividir em 5 dias na semana. Para quê? Para ao mesmo tempo que ele vai dando esse argumento, vai recordando os outros dois para fixar, porque tem coisa que a gente só aprende com a repetição. Com a repetição. O pastor Tony do Piauí, ele estava conversando comigo, né? E ele estava dizendo, meu pastor, né? Ele estava dizendo, primo, o negócio é o seguinte, depois que terminar essa revista, tem que sempre, anualmente, ter alguma coisa nesse sentido, porque tem que ter a repetição, que nós teremos a 4ª semana escatológica, e que o pastor Cristiano vai pegar o argumento 6 com muita calma, dividir de segunda a sexta, ou mesmo até sábado, não há problema, e vai dividir e pronto, e vai aplicar, tá? E vai ser uma bênção. Cristiano, meu amado, palavras finais. Texto de Salmos, capítulo 119, né, que o salmista fala assim: escrevi tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Né, e a gente precisa ter a palavra de Deus gravada, né, gravada em nossos corações, né, para que a gente possa estar juntos no arrebatamento. Amém. Amém. Um grande beijo a todos. A paz, Senhor. Nós vamos terminando aqui nossa gravação. E excelente aula no próximo domingo. Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.